como criar um carrossel para atrair seguidores que compram para o perfil do seu cliente. Então essa é a nossa live número 5. Se você está caindo aqui de paraquedas, ainda não me conhece, nunca me viu, não sabe quem sou eu me chamo Diana e aqui nesse perfil eu ensino mulheres comuns, assim como eu, a fazerem acima da média do mercado, trabalhando de onde elas quiserem, como social media, na profissão de social media. Então essa live aqui em específico vai ser para você aprender a fazer carrossel, post carrossel e um post eficaz que vai atrair seguidores que compram para o perfil do seu cliente. Então é muito importante que você tenha nas mãos papel e caneta, porque tem passo a passo, é importante você anotar para a gente ficar sem mais delongas e já começar então o conteúdo aqui. Lembrando, se você ainda não me segue no Instagram, então segue a página aí. Tem o canal no YouTube também, que é Diana Leme MKT. Se inscreve lá no YouTube para receber todos os conteúdos que a gente leva lá para o YouTube. E a página no Facebook você também pode seguir. Pega aí seu papel, caderno, né? Vamos separar um caderno para a gente estudar. Porque se a gente fica de papel em papel, a gente perde e não anota o que tem que ser anotado de verdade. Eu preparei essa live aqui com muito carinho para você, então pega um caderno, separa, toda terça-feira à noite a gente tem live aqui e vamos lá pro conteúdo, porque você vai aprender justamente isso aqui que eu falei. Eu vou até fixar no comentário para você, porque conforme a live vai passando, eu vou mudando o slide, aí quem entrar depois vai saber o tema da nossa live. Como criar um carrossel para atrair clientes, seguidores. Difícil escrever aqui com o celular no tripé. Que compram para o perfil do seu cliente. Se você tá aqui, me conta se você sabe o que é um post carrossel. Já escreve aí no comentário para eu saber o seu nível de consciência sobre esse assunto. Você sabe o que é um post carrossel? O que é importante você saber aqui para a gente começar então a nossa live já falando desse conteúdo aqui? É importante você saber que a plataforma Instagram, e tanto o Instagram quanto o Facebook, possuem tipos de conteúdo. Então a Ian colocou aqui 6C, então perfeito, mas fica aqui porque existe um passo a passo para você fazer um carrossel que ele realmente é eficaz, que ele realmente vai trazer seguidores e seguidores que compram para aquele perfil do seu cliente. Então é importante você já ter essa consciência que o Instagram ele possui tipos de conteúdos. E quando a gente fala em tipos, eu até listei aí para você quais são esses tipos. É o formato quadrado, que é aquele formatinho que você vê aí no feed, que vai uma imagem estática, né? A gente tem o formato retrato, que também é imagem, só que um pouquinho maior. Tem o carrossel, que é o que eu vou me aprofundar aqui com você nessa live. Tem o formato Story, o formato de Reels e o formato de Live. Olha lá, já temos aqui uma pergunta. O carrossel seria para passar mais informações? O carrossel, na verdade, ele é muito mais profundo que isso. E você vai entender comigo até o final dessa live aqui. Para que ele serve, como que você pode utilizar, qual o passo a passo, o que você coloca na primeira imagem, o que você coloca na segunda, o que você coloca na última imagem, para trazer seguidores ali para o perfil, para ser seguidores que vão comprar daquele perfil, tá? Então fica aqui comigo, que é isso que você vai aprender até o final dessa live aqui. Então é importante você ter essa consciência, né, você aí como social media, que existem esses tipos de conteúdo dentro da plataforma ali do Instagram. E por que é importante você ter aí essa visualização e saber esses tipos de conteúdo, né? O que o social media ele deve ter claro na mente dele? Que se a plataforma criou todos esses formatos que eu coloquei aí, é porque é pra gente utilizar esses formatos. Aí a gente fala assim, eu não vou fazer carrossel pro meu cliente, porque não precisa. Não, meu cliente ele não precisa ter vídeo de Reels. Não tem por que fazer isso. É importante sim, porque você concorda comigo que se a plataforma, vamos olhar o Instagram e o Facebook como realmente uma empresa, porque eles são uma empresa.
E se eles criaram esses formatos, Story, Live, Reels, é para a gente utilizar. E se você utiliza, com certeza, essa plataforma, ela vai te dar mais benefícios. Vamos chamar assim, né, de benefícios. Então, você utilizando tudo que eles estão disponibilizando aí para você, seja os stories, quando tem uma figurinha nova ali para você usar, você vai ter mais benefícios, tá bom? Os conteúdos, então, eles servem para serem utilizados. Os formatos de conteúdo, eles foram criados para eles serem utilizados. E a gente, como social media, precisa entender a fundo cada um desses detalhes de conteúdo, como que a gente faz para utilizar. Aqui, nessa live, você vai aprender sobre o nosso amigo Carrossel. Se você não sabe o que é um formato Carrossel, até coloquei aí nesse slide, é aquele formato de post que você tem a opção de arrastar. Você já consumiu conteúdo assim? Me conta aqui nos comentários se você já consumiu conteúdo no formato de carrossel, porque eu quero que você entenda que isso aqui serve para o seu dia a dia. Então, você já teve ali a experiência de ler mesmo um carrossel de cabo a rabo? Você já viu algum conteúdo nesse formato e você leu ele do começo até o final? O que acontece? Dentro do Facebook, dentro do Instagram, a gente tem também alguns conteúdos que tem uma maior entrega orgânica. Diana, o que é uma entrega orgânica? Nada mais é do que o Instagram entregar para um maior número de pessoas aquele tipo de conteúdo. Você está aí utilizando o Instagram, você pode perceber já que o vídeo de Reels mesmo, ele tem um alcance muito grande. A plataforma, ela dá prioridade para esse tipo de conteúdo. Porém, eu sou uma pessoa que eu prego muito a questão de você usar todas as ferramentas da rede social com intenção. É importante você ter intenção. Porque não adianta nada você viralizar um vídeo de Reels de uma forma errada. E o que seria essa forma errada? Nessa live aqui eu não vou me aprofundar sobre o vídeo de Reels, eu vou falar mesmo do Instagram, do carrossel. Mas o Reels, ele tem viralizado muitas contas por aí. Se você cria um vídeo de Reels sem intenção para o seu cliente, pode acontecer daquele vídeo viralizar. Ok, beleza, nossa, que legal, o vídeo do meu cliente viralizou. Mas se aquele vídeo foi sem intenção, você pode muito bem poluir a rede social do seu cliente de pessoas que não vão ser clientes dele. E a gente não tá aqui para isso, né? Sou social media há mais ou menos uns 8 meses, mas não costumo fazer muito carrossel, tenho dificuldade para criar ele pelo Canva. Tá, então fica aqui comigo, porque o passo a passo que eu vou te dar não vai deixar você mais ter essa dificuldade, tá bom? Eu já trabalho como social media há mais de 5 anos, eu tenho clientes em diversos nichos, e o que eu vou te mostrar aqui vai, como diz uma mentorada minha, vai bom! Vai abrir a sua mente para a questão do carrossel, tá bom? Separa aí seu caderno para você anotar. Então, é importante a gente saber que o Instagram, ele favorece alguns tipos de conteúdo, mas é importante a gente utilizar todos eles com intenção, independente se vai ser o Reels, independente se vai ser um carrossel. Se a gente faz algo sem intenção, você acaba caindo ali no tradicional e você não vai chegar a lugar algum. Deixa eu mudar o slide aqui para você. Então, por que usar esse tipo de conteúdo no formato carrossel? Entenda isso aqui, porque vai fazer total diferença no seu trabalho para você entender o que é importante na hora de você usar um carrossel na rede social aí do seu cliente. Vamos lá, que eu preparei aqui uma listinha. Então, por que é importante? Primeiro ponto, você vai ter mais liberdade no momento da criação de conteúdo. Por que você vai ter mais liberdade? Porque você tem mais espaço para falar sobre aquele tema, você vai conseguir envolver aquela pessoa que está ali consumindo aquele conteúdo nesse tema. Você vai ter oportunidade de aparecer mais de uma vez para uma mesma pessoa com o conteúdo do carrossel.
Já já eu vou te mostrar, vou te explicar como que funciona o algoritmo por trás do Instagram relacionado ao nosso amigo carrossel. E você vai entender o porquê que ele te dá oportunidades de aparecer aí para mais pessoas quando você utiliza o formato carrossel. Outro ponto que é importante na hora de você utilizar é que você tem maior chance de aparecer naquela lupa de busca. Sabe quando você está aí no Instagram, você clica naquela lupinha e aparece ali para você um monte de sugestões de conteúdo? Então, quando você está usando o carrossel de forma correta, a chance daquele conteúdo aparecer nessa lupa de busca, ela é muito maior. Por que que você deve utilizar o formato carrossel para o seu cliente? Outro ponto aqui da nossa listinha. Ele é o melhor tipo de conteúdo para elevar o nível de consciência do seu cliente, do seu cliente. Diana, o que é nível de consciência? Você pode ver que durante essa live aqui eu tô trazendo para você um passo a passo. Eu comecei a live te falando que dentro do Instagram a gente tem diversos tipos de conteúdo, não foi isso que eu falei? Diversos tipos de opções de fazer um post ali dentro do Instagram. E agora eu tô te explicando o porquê que é importante você utilizar o formato carrossel aí para o seu cliente. Ou seja, eu tô elevando o seu nível de consciência com relação a esse assunto. Eu podia muito bem abrir essa live aqui e simplesmente chegar e já te explicar ou como faz um carrossel assim assado. Porém, eu preciso que você entenda a importância de utilizar o carrossel para o seu cliente. Então é importante eu elevar esse nível de consciência para eu chegar realmente ao conteúdo que eu vim aqui para te dar. Então, o carrossel, ele faz a mesma coisa. Se você aí consome conteúdo, seja de qualquer conta, né, pessoas que você segue, você já percebeu que o carrossel, o primeiro post ali, a primeira imagem de um carrossel, geralmente ele traz uma pergunta para chamar a sua atenção. A segunda imagem ali de um carrossel, ele vem para despertar você para aquilo, né? Então ele te faz uma segunda pergunta, ele te traz um segundo problema. Então, essa questão de elevar o nível de consciência das pessoas é uma das fundamentais que você precisa utilizar aí para o seu cliente. Você utilizando o carrossel, você eleva o nível de consciência daquelas pessoas. E aí entra muito na questão do funil de conteúdo, né? Que a gente tem o topo, o meio e o fundo. Eu sempre bato ali na tecla, até para as minhas mentoradas, que é importante na criação do conteúdo você abordar isso, topo de funil, meio de funil e fundo de funil. Diana, o que é isso? São as pessoas que não têm consciência nenhuma que aquele produto ou serviço existe, são as pessoas que têm aquela consciência, mas ainda não são clientes daquela empresa, e o fundo de funil que a gente chama são aquelas pessoas que já conhecem aquele produto, que já conhecem aquele serviço, estão ali prontinhas para fechar negócio. Então, o carrossel, ele é um formato extremamente importante e que vai com certeza elevar o nível de consciência daquele cliente que está seguindo aquela rede social ali, certo? Mais um ponto do porquê você utilizar carrossel aí para o seu cliente é que ele atrai um público mais qualificado, tá? Como que eu te explico isso em questão de público qualificado? Quando a gente está fazendo a criação de um conteúdo para uma rede social, a gente precisa fazer com intenção, certo? Não adianta você sair fazendo de qualquer jeito, porque você pode atrair um público que nunca vai comprar aquele produto, nunca vai comprar aquele serviço daquela empresa. E você utilizando o carrossel nesse formato eficaz que eu vou te mostrar aqui, você vai atrair um público qualificado. A pessoa que ela passar ali mais tempo consumindo aquele conteúdo do carrossel, com certeza o nível de consciência dela será maior. Com certeza ela já vai estar interessada naquele produto ou no serviço daquela empresa, tá? E também tem o fato de que ele é um conteúdo que pode ser muito compartilhado entre as pessoas. Você pode notar aí, se você entrar ali nas métricas da publicação do seu cliente,
você está atendendo ali, geralmente o post carrossel, ele é muito compartilhado entre as pessoas, mas desde que você faça ele no formato certo, tá? Não adianta também você fazer um carrossel simplesmente por fazer, sem saber o que você está fazendo. Então, eu quero que você saiba aqui, nesse momento aqui dessa live, que você tenha claro o porquê que o carrossel é uma ferramenta muito boa para você utilizar aí na criação de conteúdo. Eu acabei de te falar que ele tende a ser muito compartilhado entre as pessoas, certo? E se a gente pensa em métricas do Instagram, quando a gente fala em métrica, você sabe o que são métricas do Instagram? O carrossel, ele é uma ferramenta ótima para você utilizar. As métricas do Instagram, ó, você colocou aqui resultados. Vamos olhar de uma forma mais ampla, não deixa de ser resultados, mas quando a gente vai olhar em métricas, a gente tem que saber que dentro do Instagram existem compartilhamentos, salvamentos, curtidas, comentários. Essas são algumas das métricas que a gente pode analisar para saber se aquele post que a gente fez ali dentro do Instagram, exatamente, para você saber como está performando perante aquela audiência aquele post que você fez, né? Então você vai olhar e você vai entender exatamente isso. O carrossel, ele é um formato que geralmente ele tem muito compartilhamento e também muito salvamento. E quando a gente está aqui trabalhando como social media, é importante a gente pensar como um social media estratégico. A gente precisa ter um objetivo muito claro por trás do que a gente vai produzir aqui na rede social, seja ali para o nosso cliente. É muito importante a gente ser intencional naquilo que a gente vai fazer, tá? Então, seja sempre intencional. As métricas que a gente leva aí em consideração quando o assunto é atrair seguidores, porque essa live é para isso aqui, são as métricas de compartilhamento e as métricas de salvamento. Ai, Diana, mas por que você leva? Você não, né? A gente tem que observar isso com relação às métricas de compartilhamento e de salvamento. O que acontece quando você compartilha um post com uma pessoa? Pensa em você aí. Você tá ali na rede social, você viu um post que você gostou e você envia lá, clica naquele aviãozinho e envia para uma amiga. Por que você fez isso? Porque você gostou daquele conteúdo e você está compartilhando com uma pessoa que você também acredita que vai gostar daquele conteúdo. Se você salvou aquele conteúdo que você viu, por que você salvou? Porque com certeza aquilo chamou a sua atenção e você salvou, porque talvez naquele momento você não teve tempo para prestar atenção naquele post com mais tempo, então você salvou ali na sua rede social e você deixou para ler aquilo mais tarde. Com relação a atrair novos seguidores, as duas métricas elas são extremamente importantes aqui no Instagram. E por que elas são importantes? Porque você está utilizando da pessoa que já segue ali o seu perfil ou que ainda não segue e ela está gerando uma distribuição orgânica para você, sem você precisar pagar para que a plataforma faça aquilo. Então, você está ali aumentando o nível de consciência daquele seguidor e também está utilizando aquele post para que as pessoas tenham, né, aquele conteúdo sem você precisar pagar para que ele seja distribuído ali. E como que funciona o algoritmo do Instagram com relação a isso? O algoritmo do Instagram com relação ao carrossel, eu vou te mostrar como que ele funciona. Se você faz um post ali no Instagram do seu cliente, o carrossel, geralmente a gente utiliza mais de uma imagem, né? Então, o que o algoritmo faz? Você fez lá a postagem e vai subir aquele post lá na rede social. Então, vamos supor que isso aqui era a primeira imagem ali daquele carrossel. Então, foi lá esse post, aí as pessoas viram essa postagem aqui, vamos supor que teve ali algumas curtidas, vamos supor que apareceu esse post para você,
mas você não interagiu com esse post aqui. O que acontece? O que o algoritmo do Instagram faz com o carrossel? Ele tira essa primeira imagem e ele substitui pela segunda imagem. Ele vai mostrar novamente para o seguidor essa segunda imagem. Então, por que o social media ele precisa saber desse funcionamento do carrossel? Porque se você utilizar ele de forma correta, você vai saber que você não pode fazer ali um carrossel morno, um carrossel que seja todas as imagens iguais, porque você vai ter então uma segunda chance de atrair a atenção daquele seguidor que está ali. Tá, Diana, mas como usar então o carrossel de forma inteligente para atrair realmente seguidores ali para o perfil do meu cliente, seguidores que vão comprar daquele meu cliente? Então agora a gente vai aqui, porque a gente tem 3 pilares que você precisa entender para fazer um carrossel eficaz, um carrossel que vai gerar compartilhamento, um carrossel que vai gerar salvamento, que realmente vai trazer seguidores para o perfil do seu cliente e seguidores qualificados, tá bom? Então, quais são os 3 pilares para a criação desse carrossel? Eu vou separar aqui como imagem 1, 2 e 3. Dentro do carrossel, você pode usar até 10 imagens, tá? Você não precisa ficar preso em apenas 3, mas eu vou separar aqui nas principais, a imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3. Esses são os 3 pilares para um carrossel realmente eficaz lá para o seu cliente. Então, o que a gente vai falar primeiro? Da imagem 1. Então, presta atenção que isso aqui é muito importante. A primeira imagem que você vai utilizar ali para criar esse carrossel, ela é uma imagem que você tem essa primeira chance de chamar a atenção daquele público. E você precisa colocar um título chamativo e atrativo ou provocante nessa primeira imagem, porque é a sua primeira chance de chamar a atenção desse seguidor que está ali passando, rolando o feed. Então, a primeira imagem que você coloca no carrossel, ela tem o poder de despertar a atenção daquele seguidor que está ali. Então, use essa imagem 1 justamente para isso. Eu vou te ensinar daqui a pouco como criar esses títulos chamativos dessa primeira imagem. O nosso segundo passo aí para criar realmente um carrossel que vai trazer seguidores para o seu perfil, seguidores que compram para o perfil do seu cliente, é a imagem 2 daquele carrossel. O que é a imagem 2 desse carrossel? É a sua segunda chance de chamar a atenção desse público. Então, eu acabei de falar para você aqui que o carrossel, ele é composto por mais de uma imagem. Então, vamos supor que o carrossel, ele tá aqui, então tem essa primeira imagem, o Instagram mostra essa primeira imagem para o seguidor. Vamos supor que o seguidor não interagiu e essa primeira imagem não chamou a atenção dele. O que o Instagram faz? Ele muda para a segunda imagem e ele vai mostrar essa segunda imagem para aquele seguidor que está lá. Então, essa segunda imagem é justamente, vamos chamar assim, de segunda chance para chamar a atenção desse público. E aí, nessa segunda imagem, você também pode já entrar com um conteúdo ou utilizar a segunda imagem para chamar a atenção. Na terceira imagem do carrossel, você não pode deixar de utilizar uma chamada para ação. Então, vamos pôr aqui que a última imagem do carrossel, você precisa chamar aquele seguidor para alguma coisa ali no seu perfil. Você precisa ser direta com o que você quer. Não fique aí colocando no final de um carrossel: salve esse post, compartilhe com um amigo, comente, siga o perfil. Você precisa ser direta. Então, esses são os 3 passos básicos e fundamentais para criar um carrossel. Um ponto que é importante quando a gente fala nesse tipo de conteúdo é que ele precisa gerar uma leitura fácil para aquela pessoa que está lá consumindo aquele conteúdo. A pessoa que está lá, ela precisa entender que ela vai resolver um problema na vida dela com aquele conteúdo que está naquele carrossel.
E outro ponto importante é no momento que ela bate o olho, ela entender que aquilo não vai tomar muito tempo da vida dela. Por que que isso aí tem que ser nesse formato? O cérebro humano, ele tem gatilhos. A gente bate o olho e automaticamente a gente tem uma percepção daquilo. Se você estiver ali passando conteúdos na rede social, você vê ali um textão gigante. Você viu lá um texto gigantesco, sem espaço, sem nada. A sua mente, automaticamente, ela fica com preguiça de ler aquele texto. Porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele vai sempre ter gatilhos de economizar energia. Então, se você fizer um post ali com um textão grande, sem espaço nenhum, você vai ficar com preguiça de ler, não vai? Quando você vê um post ali com um texto gigantesco, você fica com preguiça de ler aquele tipo de post. Então, é importante você ter esses 3 pontos no carrossel. Uma fácil leitura, resolver um problema na vida daquele seguidor e que aquela pessoa bata o olho naquele tipo de conteúdo e ela entenda que aquilo não vai tomar muito tempo da vida dela para ela consumir aquilo, tá? Então, quando a gente fala aí da primeira imagem, outros pontos que são importantes aí para você anotar é que precisa ter um título, objetivo, direto ao ponto, não utilizar mais do que 7 palavras naquele título, deixar ele centralizado. Por que que é importante deixar ele centralizado? Quando você cai lá naquela lupinha do Instagram, você já percebeu que você vê isso daqui. Se você clicar na lupa do Instagram, você vê exatamente esse formato aqui, vários posts, um embaixo do outro ali, tudo misturado. E isso é o Instagram que vai mostrar para você. Geralmente, quando você entra nessa lupa, você vai saber o que aquela pessoa mais procura no Instagram. Porque o algoritmo, ele entende aquilo que você gosta e ele vai te mostrar na lupa aquilo que você geralmente vê. Se você curte muito cachorrinho, se você entrar na lupa, você vai ver que tem um monte de cachorrinho nessa lupa do seu Instagram. Se você geralmente curte, compartilha posts de comida, você vai ver que na lupa do seu Instagram tem geralmente um monte de comida. Então, quando você vai criar esse conteúdo no formato carrossel, você precisa deixar ali centralizadinho. Até circulei esse post aí para você ver como ele aparece nessa aba da lupa do Instagram. Então, se ele está centralizado, ele está com um título chamativo de no máximo 7 palavras, fica muito fácil da pessoa visualizar o seu conteúdo. E a chance dela entrar no seu conteúdo de carrossel é muito maior do que se você colocar letras minúsculas, pequenininhas, que ninguém consegue ler. Por isso é importante você ter clareza sobre isso na hora de criar esse carrossel seu aí para o seu cliente. E como que você faz para criar títulos que são objetivos? Então vamos lá para o passo 1 da criação de títulos objetivos no carrossel do seu cliente. Use perguntas objetivas, na qual a audiência busca por respostas. Existem vários tipos de pergunta que a gente já sabe que a nossa audiência busca por respostas. Então eu coloquei como exemplo aí, se a gente pensar num perfil de uma dentista. O que fazer quando nasce o primeiro dentinho? Você concorda que se aquela dentista ela tem um foco na odontopediatria, ela atende crianças, e a intenção daquele perfil é chamar a atenção de mães, essa é uma pergunta que com certeza as mães vão abrir esse conteúdo para ler. Afogar na hora da live é ótimo. Então, você precisa usar perguntas objetivas, na qual você já sabe que a audiência procura por resposta. Então, esse é o passo 1 para você criar títulos objetivos para essa primeira imagem aí do carrossel. Diana, qual que é o passo número 2 para que eu possa criar um título que realmente chame a atenção da audiência? É você usar listas. Então, você pode, coloquei como exemplo aí, itens que toda mãe de primeira viagem precisa ter. Isso daqui você pode usar para todos os nichos, é só você mudar o foco. Eu coloquei aqui como exemplo itens que toda mãe precisa
mãe de primeira viagem precisa ter. Então, se a minha intenção ali naquele perfil do cliente, eu preciso chamar a atenção de mães, com certeza isso daqui vai chamar atenção. Isso aqui vai render um belo de um carrossel como conteúdo ali para o cliente. Qual que é o passo 3 para você criar títulos que são chamativos para um carrossel ali do seu cliente? É você abusar dos números. E quando eu falo abusar dos números, você pode utilizar 3 passos para, vamos supor que você é a social media, você vai criar conteúdo para sua própria rede social. Então, 3 passos para criar um conteúdo atrativo. 4 formas, se a gente pensar aqui num perfil de nutricionista, por exemplo. 4 formas de emagrecer no final de semana. Você pode usar números aí. Por quê? Porque números eles geram curiosidade. E lembre que essa primeira imagem no carrossel é justamente para isso. Você precisa chamar a atenção daquela pessoa que está consumindo esse conteúdo para que ela continue passando para os próximos posts aí desse carrossel. O passo número 4, então, para você criar um título chamativo, é você usar um conteúdo contra-intuitivo. Diana, o que é um conteúdo contra-intuitivo? Vamos supor que eu vou fazer ali um post no meu Instagram e eu vou lá colocar a seguinte frase: não existe melhor horário para postar. Você concorda comigo que muitas pessoas têm a crença de que existe um melhor horário para postar? Fazer o post ali no Instagram, por exemplo? E eu tô indo a contramão disso. Eu vou fazer um primeiro post do meu carrossel falando, não existe o melhor horário para postar. Então, quem acredita que existe, vai parar para ler o meu conteúdo, porque isso aí vai chamar a atenção dela, vai falar, como assim? Eu sempre acreditei que existia e agora você tá falando para mim que não existe o melhor horário para postar? Não entendi isso. E aí, nos demais posts ali daquele carrossel, você vai poder trabalhar essa mensagem, isso que você quer passar. Mas os títulos contra-intuitivos, eles tendem a chamar muita atenção daqueles seguidores que estão ali. Qual outro passo para você criar títulos objetivos? É você utilizar pautas do momento. Você já fez algum conteúdo utilizando pautas do momento? Peraí que eu pulei para o 6, eu tô no 5 ainda, vamos voltar aqui. No 5, pautas do momento. É você pegar algum assunto que está em alta e que você consegue vincular ele ao conteúdo do seu cliente e criar um post sobre aquilo. Então, você pode utilizar essas pautas do momento para fazer esse tipo de conteúdo. Diana, o que são pautas do momento? Vamos supor, quando começa aí o Big Brother Brasil, quem aqui assiste o BBB? Você já assistiu o Big Brother? Quando você tá lá e começa a sair aquelas fofocas de dentro da casa e tudo aquilo acontece, você já viu que no Instagram, principalmente, um monte de conta utiliza aquela pauta do momento para criar conteúdo vinculado à rede social deles? Então é exatamente isso que você pode fazer num carrossel e utilizar nessa primeira imagem. As pessoas adoram uma fofoca, adoram saber do mundo das fofocas. Então você pode usar uma pauta do momento ou até vinculada mesmo a alguma notícia aí vinculada à rede social que você faz ali a gestão dessa rede social e utilizar essa pauta do momento para fazer então essa primeira imagem do carrossel. E o passo 6 que você pode utilizar aí é o tutorial. Então, como fazer XYZ? Passo a passo para, vamos supor, passo a passo para eliminar a barriguinha que você não está gostando. É um título que vai chamar atenção se você está fazendo ali um conteúdo para uma nutricionista, para um profissional da área da saúde, a pessoa ela vai parar para ver. Porque ela está entendendo que ali tem um tutorial de alguma coisa. Então, para criar esse título objetivo aí, você precisa ter esses passos aí, como eu falei para você. Então, só recapitulando, quais são os passos para você criar realmente um título chamativo para o seu carrossel? Você pode usar perguntas,
Você pode usar listas, você pode abusar dos números, então 3 passos para isso, 4 formas de fazer aquilo. Você pode usar conteúdos contraintuitivos, então você parar e pensar o que a audiência do meu cliente acredita e fazer uma chamada contraintuitiva com relação a isso. Você pode utilizar pautas do momento, assuntos que estão em alta. Você pode utilizar de tutorial, certo? Quando a gente fala dessa imagem 1 também, o que é importante o social media ele ter em mente? O senso estético da coisa, tá? É muito importante ter o senso estético. Às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou fazer de qualquer jeito. Eu não preciso pensar em nada de estético para fazer um post aqui. Ou tem aquelas pessoas que são ao contrário, elas pensam assim, nossa, eu preciso fazer um trabalho mirabolante aqui nesse post, porque eu precisava de um design expert para fazer a arte desse post para mim. E não é assim que funciona. Muitas vezes você quer inovar e você acaba perdendo a atenção das pessoas. Você tem que ter o senso estético de saber que você precisa colocar então ali na primeira imagem um título que chama atenção, uma letra que seja de fácil leitura, sem muita poluição. E por que eu falo isso? Porque o seu post ele pode muito bem cair na nossa amiga lupa do Instagram. Você concorda comigo que o seu post tiver clean que eu digo é sem muita imagem, sem muita poluição, a chance de chamar a atenção de uma pessoa é muito maior. Igual aquele post que tá ali no meinho, ele tem um título grande e ele tem um resuminho embaixo. Então ele tá muito claro, ele tá muito fácil de você bater o olho e você saber o que ele quer dizer. Então a chance de você atrair uma pessoa que tem interesse nesse conteúdo é muito maior. Então é importante o social media ele ter um senso estético na hora de fazer isso. É importante você entender todo esse passo a passo, principalmente dessa primeira imagem do carrossel que eu tô te trazendo, para você saber fazer essa criação. Então, agora que você entendeu a parte da primeira imagem, eu vou falar com você da segunda imagem do carrossel. Eu já falei aqui e repito. A segunda imagem de um post de carrossel é a sua segunda chance de chamar a atenção do público do seu cliente. Você pode já entrar com conteúdo nessa segunda imagem ou você pode usar um segundo título chamativo e usar esse passo a passo que eu dei para você da primeira imagem. Basicamente, ela vai ser uma segunda chance de você chamar a atenção daquele seguidor. Mais uma vez, eu repito, o carrossel ele funciona da seguinte maneira. O Instagram ele vai mostrar para o seguidor a primeira imagem. E aí, se o seguidor interagir com essa imagem, ele vai continuar mostrando para outras pessoas. Mas perceba que isso acontece com você. Muitas vezes aparece para você a primeira imagem de um carrossel. E se você não deu muita bola para aquilo, o Instagram ele troca, ele coloca a primeira imagem em segunda e ele mostra para você a segunda imagem daquele carrossel. Então, essa segunda imagem, ela precisa ser estratégica também, porque ela é a sua segunda chance de chamar a atenção daquele seguidor que está ali. E como que você pode usar essa segunda imagem para fazer ali a criação do conteúdo? Você pode pôr um título e um resumo. Então, o título você pode deixar ele em destaque, ele grandão ali, que a pessoa ela vai bater o olho, ela vai saber o que é aquele título, e um resumo um pouquinho menor, tá? Então, essa segunda imagem é a segunda chance que você tem de chamar a atenção, de trazer aquela pessoa para o perfil ali do seu cliente. E a terceira imagem do carrossel, ou a última, porque o carrossel ele pode ser composto por até 10 imagens. Então, vamos por aí que a terceira imagem ou a última, você precisa ter uma CTA. Se você não sabe o que é uma CTA, é uma conhecida no mundo do digital, uma call to action ou uma chamada para ação. Vamos ser simples aqui. O que é uma chamada para ação? É como se eu falasse aqui para você. Esse conteúdo, essa live, ela tá fazendo sentido para você? Você já tinha escutado alguém explicar sobre o formato carrossel dessa maneira? Se tá fazendo sentido para você, clica aqui nesse coraçãozinho para eu saber
que esse conteúdo está sendo valioso, está agregando aí no seu conhecimento de social media. Isso é uma chamada para ação. Eu estou chamando você para curtir, para eu saber a sua opinião. Ou eu posso falar para você: você conhece alguém que ia gostar, ia ter interesse nesse conteúdo, ia ficar feliz de ver esse conteúdo com você? Clica nesse aviãozinho e envia então para que essa pessoa possa acompanhar essa live aqui com a gente. E aí é uma chamada para ação. Então a sua última imagem do carrossel, ela precisa ser uma chamada para ação, para que aquele conteúdo do seu cliente não morra ali naquele momento. Então você vai sempre chamar para uma coisa. Mas o que é importante você saber com relação à chamada para ação? Tem pessoas que criam conteúdo e na última imagem do carrossel ali, a pessoa coloca: compartilhe com um amigo, comente se você gostou, siga nosso perfil, faça isso, faça aquilo. Tenha muito claro na sua mente que aqui no digital, toda vez que você der mais de uma opção para a pessoa geralmente tende a não fazer nada. Então, coloque essa chamada para ação na última imagem do carrossel, mas seja objetiva. Esse post que você fez no formato carrossel, você fez para quê? Para trazer novos seguidores? O que você está colocando ali é para trazer novas pessoas para o perfil? Então, coloque, siga o nosso perfil para receber mais informações como essa. Ou não, você quer ter compartilhamentos, então você vai colocar uma chamada para ação. Compartilhe esse post com uma pessoa que também precisa saber essa informação e as pessoas vão compartilhar, tá? Então, é muito importante você ter toda essa linha de raciocínio na hora de criar um post de carrossel. Você precisa entender esse formato do carrossel para você saber criar ele, para trazer novos seguidores para o perfil do seu cliente e seguidores que vão comprar aquele produto ou aquele serviço, tá bom? Então, eu espero que você tenha anotado todos esses passos. Eu espero que você coloque isso em prática e você vai ver como faz total diferença na criação de conteúdo, tá bom? Se você ver essa live aqui no gravado depois, me conta aqui no comentário se você já tinha visto esse tipo de explicação e essa linha de raciocínio com relação à criação do conteúdo no formato carrossel, tá bom? Beijão pra você e boa noite, e lembra de me contar aqui no comentário.